Estadão Notícias. Desde a redemocratização do país, nunca um presidente tratou um desfile de 7 de setembro com tanta pompa como Jair Bolsonaro. Além de inflar os custos com a realização do evento, Bolsonaro espera promover uma espécie de onda verde e amarela pelo Brasil. Por outro lado, um movimento nas redes sociais em contraponto do pedido do presidente convocou as pessoas a se vestirem de preto como forma de protesto às queimadas na Amazônia. As últimas pesquisas de popularidade indicam uma queda brusca na aprovação da gestão Bolsonaro. O evento deste sábado pode chancelar esse retrato negativo ou fortalecer a imagem do presidente. Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que traz hoje as análises do jornalista Roberto Godoy e do cientista político Rodrigo Prando. Estadão Notícias. Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais de investimentos do mercado e na gestão de grandes fortunas para a preservação e aumento do seu patrimônio. Conte com serviços de gestão ativa de patrimônio. Por aqui, nossos profissionais traduzem temas econômicos relevantes para produtos de investimento, oferecem o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br. Estadão Notícias. No próximo dia 7 de setembro, o país comemora a independência do Brasil. O tradicional desfile cívico-militar em Brasília tem sido tratado com uma importância maior pelo governo, já que será o primeiro de Jair Bolsonaro como presidente. Para se ter uma ideia, o evento terá um custo 15% maior do que o ano passado e custará cerca de R$970 mil, mesmo o governo defendendo corte de verbas para colocar as contas públicas em ordem. Eu peguei um Brasil destruído economicamente também. Então as arrecadações não era aquela prevista no quem fez o orçamento para o corrente ano. E se não houver contingenciamento, eu simplesmente entro de encontro, né, à lei de responsabilidade fiscal. Então, se bem não tem dinheiro. É que qualquer um faz, né? Não tem que contingenciar. Jair Bolsonaro é conhecido por defender o espírito nacionalista. Eu sou um nacionalista do fundo do coração. Aliás, o presidente pediu para que as pessoas se manifestem neste dia vestindo verde e amarelo, para mostrar ao mundo que a Amazônia é do Brasil. Ninguém aqui mais, passa a ter receio de falar, eu sou brasileiro. Te apela para quem está nos ouvindo, quem está em Brasília, quem porventura estiver no Rio de Janeiro, São Paulo, e compareça de verde e amarelo. Eu lembro que lá atrás um presidente falou isso, se deu mal. Mas não é o nosso caso. O nosso caso é o Brasil. Não é para me defender, ou defender quem quer que seja. É para mostrar para o mundo que a Amazônia é nossa. Quando Bolsonaro disse que lá atrás alguém se deu mal por isso, ele se referiu ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, que fez o mesmo apelo em 92. No entanto, o motivo era completamente diferente. Collor enfrentava um pedido de impeachment e os protestos contra o seu governo na rua. Em contraponto àqueles que vestiam preto, o ex-presidente pediu que quem o apoiasse vestisse verde e amarelo. Quero pedir aqui a todos vocês que, voltando aos seus estados, às suas comunidades, nos seus carros, nos seus táxis, afixem nas suas antenas ou em qualquer outro lugar a fita verde e amarela. Peçam às suas famílias para que no próximo domingo, e esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas janelas, que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira,
quero pedir isto a vocês e irei cobrar de vocês esse pedido que lhes faço, porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Assim como aconteceu com Collor, um grupo denominado de Os Novos Caras Pintadas convocaram as pessoas pelas redes sociais a se vestir de preto neste sábado em luto pela Amazônia. Bolsonaro convocou a população para ir às ruas nesse dia 7 de setembro vestidos de verde e amarelo. Nós, estudantes, chamamos os brasileiros e brasileiras para ir vestidos de preto, em luto e em luta pela Amazônia, pela educação, pelo Brasil. Neste dia 7 de setembro, os caras pintadas voltarão. Hoje, Bolsonaro deve gravar o pronunciamento que irá ao ar na noite de sábado, usando como tom a exaltação ao patriotismo e a defesa da soberania do país. O tema do 7 de setembro deste ano também tem apelo patriótico. Vamos valorizar o que é nosso. Afinal, o pedido de Bolsonaro para as pessoas vestirem verde e amarelo é uma forma de testar sua popularidade? Converso agora com o sociólogo e cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando. O fato do presidente pedir para as pessoas vestirem verde e amarelo para poder mostrar o apoio e a defesa à Amazônia, isso vai servir também como uma prova de popularidade, professor? O presidente, Gustavo, ele, como você bem coloca, ele tem um apreço especial porque é um desfile naquele sentido, né? Até que o Roberto da Mata chama de desfiles da ordem, né? Que são os desfiles que têm o tempo para começar, ele é hierárquico, então você tem desfiles militares e procissões religiosas com tudo organizado. E esses desfiles contrapõem-se a uma outra festa, que é o Carnaval, que é mais desorganizada, que é uma festa popular com inversão muitas vezes de papéis e valores. A gente lembra lá atrás aquela celeuma que causou a declaração do presidente durante o Carnaval. Então agora ele vai estar fazendo um chamamento à sua base eleitoral, né? Especialmente num momento que é muito simbólico para ele, que tem origem militar, né? E é simbólico também para todas as Forças Armadas que estarão desfilando. Obviamente que no momento em que a curva de desaprovação do seu governo superou a curva de aprovação, então a de aprovação cai e a desaprovação subiu. Ele está, na verdade, pedindo para que as pessoas coloquem em verde e amarelo e saiam às ruas. Poderia ser até redundante pedir que as pessoas usassem verde e amarelo no dia de um desfile que traz a memória à pátria, né, elementos muito importantes. No entanto, nós não estamos nos Estados Unidos. Se fosse nos Estados Unidos, provavelmente as pessoas estariam todas usando as cores norte-americanas. No Brasil, bem menos. Então, certamente, essa solicitação do presidente, que inclusive no dia 8 entrará numa nova cirurgia, é uma forma de tentar mobilizar a sua base eleitoral. Agora, esse 7 de setembro tem como um dos temas, né, a soberania nacional, e muito tem se falado em relação à soberania nacional, principalmente por causa desse assunto envolvendo as queimadas na Amazônia. De certa forma, o presidente vai se utilizar dessa data para conseguir impor, vamos dizer assim, os seus pensamentos políticos, juntar novamente a sua base eleitoral. O que o senhor imagina em relação a isso, professor? Olha, a tentativa de imposição pode até ser um objetivo. No entanto, o Bolsonaro tem percebido, e se não percebeu, deveria ter percebido, que uma parte substancial das suas ações, elas têm sido barradas por outros dois poderes, né? Pelo Legislativo e pelo Poder Judiciário. Então, me parece que há tempos que os dois poderes, né, o Legislativo e o Judiciário, não faziam um contrapeso e os freios naquela ideia do Montesquieu, né, do Barão de Montesquieu, que os poderes são harmoniosos entre si, mas apenas um poder consegue pôr limites a outro poder e freá-lo. Então, o Bolsonaro pode até tentar, mas sem dúvida nenhuma, que em termos simbólicos, né, e a política vive da simbologia, vive dos símbolos, vive daquilo que não é objetivamente captável, né, de uma maneira imediata. Então, tudo isso está no horizonte. O próprio slogan de campanha que ele manteve durante o seu exercício do mandato, né, colocar Deus e o Brasil. Então, assim, essa retomada do nacionalismo, ligado muitas vezes a um sentimento religioso muito forte,
tem um sentido muito claro, que é manter uma base coesa, especialmente porque uma das pesquisas mostrou que se houvesse um novo segundo turno, o presidente Bolsonaro perderia para o Haddad, o que mostra, inclusive, que um percentual do eleitorado dele, que não era tão favorável a ele, mas que era absolutamente contrário ao Haddad, o abandonaria depois de 8 meses de governo. Então, todos esses movimentos que ele coloca, inclusive com relação à própria cirurgia que ele fará, e eu espero que faça, e se saia bem, tenha uma pronta recuperação, né? E tudo isso é uma tentativa de conjugar, por um lado, esse nacionalismo que diz respeito à questão da Amazônia, a forma como o presidente francês verbalizou a situação da Amazônia, e aí, obviamente, que para os militares o nacionalismo é um elemento, é uma pedra de toque muito importante. Então ele vai buscar conjugar este sentimento nacional, este orgulho, né, nacional, esse orgulho pátrio, mas também, sempre que possível, acenar as condições religiosas, né, da presença de Deus na sua vida, para lhe curar, para lhe proteger. Então tudo isso também é, óbvio, uma estratégia de manter acesa, especialmente essa chama bolsonarista que até o momento lhe dá um apoio de cerca de 30%, né? Agora, ele vai estar num ambiente muito positivo. Dá para esperar que seja o Bolsonaro mais da campanha do que o Bolsonaro presidente nas suas falas, por estar nesse ambiente mais amigável a ele? Gustavo, eu não conheço o Bolsonaro presidente, né? Até esse momento eu conheço o Bolsonaro da campanha nesses 8 meses, né? A liturgia do cargo que deveria ter sido usada pelo presidente na condição de presidente da República não apareceu. Então, assim, eu não conheço qualquer situação em que não tenha sido verbalizado ou que ele tenha se sentido confortável como se estivesse ainda em campanha. Então, assim, isso é muito característico dele. Inclusive, em relação a uma estratégia eleitoral, que é ter mantido uma forma de governar da mesma forma que ele fez a campanha, que é elegendo inimigos e confrontando, ela provavelmente foi exitosa durante a campanha. Mas os índices de rejeição dele são captados em vários institutos de pesquisa, mostra que estar tão à vontade assim não significa que as pessoas tenham entendido a sua atuação como uma atuação dentro da liturgia do cargo. Então, provavelmente, sim, ele vai estar no ambiente dele, vai se sentir à vontade, vai estar cercado dos militares e dos seus ministros e provavelmente vai verbalizar de uma forma como costuma ser, sem freios e sempre lembrando aquele candidato que saiu vitorioso em 2018. Agora tem outra coisa, né? O Bolsonaro tem um incômodo muito grande dentro do Palácio do Planalto, que para ele é o ministro Sérgio Moro, que numa recente pesquisa mostrou-se que Moro está 25 pontos percentuais acima do presidente em termos de aprovação. Então, tudo que ele puder fazer para tentar melhorar a sua imagem ou suas condições políticas, ele fará, porque o incômodo está dentro de casa, né? Bom, nós ouvimos o professor, cientista político e sociólogo do Mackenzie, Rodrigo Prando. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço o convite, é ótimo falar contigo e com todos os ouvintes. Para o desfile, o esquema de segurança estará reforçado com mais de 3 mil homens das Forças Armadas, das Polícias Militar, Civil e Federal e também Corpo de Bombeiros, e contará com a presença de snipers. Para o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy, a segurança é adequada para este tipo de evento. Não imagino nada tão terrível como uma grande conspiração de oposição ao presidente, e aí então você tem ali um grupo que se organiza a ponto de ter, por exemplo, a capacidade de cometer um atentado, de ter um sniper, por exemplo, uma coisa assim. Não, nada disso. Mas aí é aquela combinação em que você atrai o chamado lobo solitário insano, né? É o sujeito que de repente vê, olha, essa é a data, uma enorme exposição, eu vou tentar, eu vou fazer e tal, que se sente um justiceiro, sei lá como pensa, mas enfim, aí é o sujeito que eu não diria nem que está faltando um parafuso, faltam todos. E agora, a segurança ante esse tipo de ameaça não pode ser menor do que a segurança ante uma ameaça planejada. Não tem como fazer, vamos fazer uma coisa mais simples, pode ser um doidão. Não, você não tem como fazer uma coisa dessa.
A estrutura de segurança é a estrutura de segurança. Então, essa coisa de você ter snipers e tal, ela é absolutamente normal e é assim que funciona. E olha, a bem da verdade, vamos lembrar uma coisa, não é agora, não é por causa desse 7 de setembro. De fato, a estrutura foi robustecida, ela está mais parruda, né? Mas de rotina, você desloca snipers, você desloca times de operações especiais, eles não ficam visíveis, ficam dentro das viaturas, ficam nas proximidades. Os snipers, menos ainda, né? Mas sempre que há uma coisa desse tipo, uma solenidade desse tipo, o 7 de setembro é icônico nesse caso, você sempre tem ali, por exemplo, snipers protegendo e vigiando a área. Eles, na verdade, é uma coisa que a gente sempre imagina que o sniper está lá para atingir alguém. Não, ele está lá para fazer uma vigilância e eventualmente neutralizar a ameaça que ele encontra. O treinamento fundamental dele é baseado em 2 vieses. O de identificação de ameaça e o de tiro de precisão. No meio de um arbusto tem um sujeito que ninguém tinha visto, aí ele avisa a polícia se a segurança de campo não der conta ou se aquela ameaça se transformar de fato em alguma coisa perigosa, ele neutraliza. Agora pensando, Godoy, em relação ao desfile em si, né? A gente sabe que esses desfiles militares tem de alguma forma ali a pretensão de mostrar o poderio bélico de um país. Isso a gente vê, por exemplo, a Coreia do Norte usa muito disso, aqueles desfiles de tanques, caminhões, bombas, mísseis, né, para mostrar a força do país. De uma certa forma, o 7 de setembro também tem isso. E você acha que isso ganha um peso um pouco maior, até porque está se discutindo muito essa questão da Amazônia, o Bolsonaro fala muito de soberania do país. Talvez por isso também fazer um desfile maior para mostrar que o Brasil tem força militar? Na verdade, aqui no Brasil, você vê o desfile, ele é considerado cívico-militar. Né? Bom, o sentido cívico aí é bem amplo. Então tem, inclusive, aquelas apresentações, aquele monte de escolas. Escoteiro, adestrador de cão. Esse ano, o que eu acho que vai acontecer, e aqui no Brasil, invariavelmente, o de Brasília você tem nas principais capitais, e o de Brasília costuma ser uma espécie de mostruário do que a gente está produzindo, principalmente a indústria. Esse ano tem realmente novidades. Vai estar lá aquela baleia voadora, o cargueiro novo que a Embraer recebeu agora, essa semana, o KC-390, vai fazer uma apresentação lá. A Força Aérea está sempre lá com caças, aquela coisa toda. Esse ano ainda não tem, esse ano e o próximo ainda a gente não vai ver o Gripen, mas em 2021 o novo caça vai estar lá. Os Super Tucanos são apresentados por meio da Esquadrilha da Fumaça. O poder quando você quer mostrar poder de força, é massa, e a gente não tem massa para isso, né? No desfile, quer dizer, o desfile não é focado nisso. Então, o que eu acredito que vai ser enfatizado é a apresentação de forças especiais, ou seja, tropa do Comando Militar da Amazônia especializada em selva, tropa de montanha, tropa de Caatinga, pessoal das Forças Especiais de Goiânia. Mesmo esse pessoal também é uma coisa meio delicada, porque forças especiais são as que cometem ações, quer dizer, e eu uso a palavra cometem porque é exatamente isso, que está ali no limite da legalidade. Quer dizer, não é uma coisa se você faz isso internamente e tal. O Brasil não tem esse negócio de mandar um time para ir buscar um terrorista. Não existe isso. Mas eles são treinados para isso. Então, agora, eles provavelmente vão se apresentar ali com máscaras, balaclava, aquela coisa toda, o que vai tornar o desfile uma coisa bastante atraente. Bom, este Roberto Godoy, jornalista, comentarista da Rádio Eldorado também. Godoy, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço para você. Grande abraço, Gustavo. O evento, previsto para durar 2 horas, terá 10 telões, um sistema de sonorização moderno que custará R$ 28 mil para um público estimado em cerca de 20 mil pessoas. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.